Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Ângelo, falando com você sobre ciências, né? E dando continuidade à nossa aula da semana passada, a gente vai falar de doenças transmitidas pela água, parte 2, né? Lembra só, vem comigo, olha o slide, pessoal. A gente falou, vamos revisar um pouquinho, como é que as pessoas se contaminam com a água, né, professor? Lembrando também que a gente sabe que a água poluída é fácil de identificar, ela muda o cheiro, né? Muda a cor, muda o sabor, né? Fácil de identificar. Mas a água contaminada com micro-organismos causadores de doença, nem sempre a gente identifica. Por quê? Porque eles são microscópicos, a gente não pode vê-los. E nem sempre eles provocam aquelas alterações na água, né? Então as pessoas podem se contaminar ou contrair doenças com a água de 3 formas. Lembra, gente? Ó, bebendo água contaminada ou comendo alimentos lavados com água contaminada ou, acredite, tomando banho em águas contaminadas por alguns agentes causadores de doenças, né? Vamos voltar aqui no slide, pessoal. Olha para cá, né? A gente falou na semana passada sobre amebíase, sobre cólera, sobre esquistossomose. Vamos falar hoje sobre ascaridíase, leptospirose e hepatite. Professor, mas eu não me lembro muito bem sobre a aula da aula da semana passada, sobre as coisas que a gente discutiu. Então vamos lembrar só mais um pouquinho. Vem para mim, olha para mim. Ó, a amebíase, uma doença muito comum chamada de ameba. Ela provoca dores abdominais, ela provoca cólicas, dores abdominais, ela provoca diarreias, às vezes com sangue. É uma doença muito fácil de contrair, não é, gente? O cólera é uma doença causada por um organismo chamado bactéria e ela provoca desidratação severa. Lembra disso? A esquistossomose é uma doença transmitida por um organismo que a gente classifica como verme, e esses organismos provocam um sintoma muito claro. Você já deve ter visto, pelo menos em imagens, né, pessoas que têm a barriga muito crescida. Essa doença também é chamada de barriga d'água. Lembra disso? E essa doença, ela pega quando a gente toma banho, né, as pessoas tomam banho em águas contaminadas com a larva, que é o verme em estágio inicial de desenvolvimento. Essa larva entra através da pele, lembra disso? E que para todas essas doenças que a gente estudou na semana passada, as questões de higiene são fundamentais para prevenir. Tu lembra disso? Pois é, hoje a gente vai falar de ascaridíase, de leptospirose e de hepatites A e E. Pois bem, veja aqui no slide, vem comigo, gente, ó, né? Amebíase, ou perdão, ascaridíase é a famosa doença causada por um verme muito comum chamado lombriga, né? A ascaridíase é causada pela lombriga. Mas, professor, por que chama ascaridíase e não lombrigose? Não é assim? Simples. O nome científico do verme causador da doença é Ascaris lumbricoides. E popularmente a gente chama de lombriga. Professor, como é que pega essa doença, professor? Comendo alimentos contaminados com os ovos da lombriga ou bebendo a água contaminada com os ovos da lombriga. Mas, professor, como é que essa água se contamina? A gente vai ver daqui a pouquinho. Segue aqui a aula que a gente vê daqui a pouquinho. Ô, professor, e alguém que tem lombriga, o que é que sente? Gente, na maioria das vezes, a infestação não provoca grandes sintomas, a pessoa nem percebe que tem, nem percebe. Quando a infestação, a doença se agrava, aí sim aparecem os sintomas. Dá uma olhada aqui nos slides comigo sobre esses sintomas. Ó, dor de barriga, né? Dor abdominal, dor na barriga. Diarreia, fezes aquosas, quer dizer, fezes com água, né? Diluídas em água. Náuseas, mal-estar, vômitos,
moleza no corpo, aquela vontade de não fazer nada. Não confunda com preguiça, tá bom? Porque aqui tem uma razão fisiológica, uma doença que está provocando esse sintoma. E ainda, gente, presença de vermes nas fezes. Quando a infestação é muito grande, os vermes se desprendem e podem sair com fezes. Então, a pessoa, olhando as fezes, percebe que está infestado. Professor, e o que é que faz para curar? Medicação. Vai ao médico, o médico identifica a doença, faz um exame e passa a medicação adequada, sem grandes problemas. Agora, eu queria falar de uma particularidade dessa doença, gente. A lombriga é um verme que se reproduz muito, mas muito rapidamente. Uma lombriga pode colocar até 200 mil ovos. Não, você não ouviu errado, são 200 mil ovos mesmo. Muitos deles, logicamente, saem com as fezes. Mas em alguns casos, alguns vermes podem se desenvolver no intestino e aí, meus caros, provocar um sintoma muito mais grave que pode até levar à morte. Há casos de pessoas que têm tanta infestação por lombriga que elas impedem a passagem do alimento no tubo digestivo. Olha só, elas atrapalham a digestão, a absorção, a passagem do alimento. E isso pode provocar, inclusive, a morte do indivíduo. Então, é uma doença, é uma parasitose que precisa ter, igual outras também, muita atenção para com ela, mas que em caso particular, essa daqui pode levar o indivíduo à morte, né? Pois bem, vem comigo, segue aqui no slide, gente. Ô professor, e como é que se pega essa doença? Né? Como é que os ovos podem parar na água ou podem parar no alimento? Gente, vamos lá. Imagine uma cena que não é difícil de se imaginar, inclusive, né? Gente, milhões de pessoas não têm acesso à rede sanitária de saúde, tá? Então imagine que uma pessoa que está contaminado com a lombriga, que está infestado, que tem ascaridíase, imagine que ela, não tendo acesso à rede sanitária, ela faça suas necessidades fisiológicas no ambiente, né? Lá no matinho que nem está no desenho, né? Nas fezes dela terão os ovos da lombriga. Esses ovos no solo podem ser levados, por exemplo, pela água da chuva. A água bate e carrega esses ovos para um rio. Alguém pode pegar a água desse rio e lavar as verdurinhas, aguar sua plantação, ou então beber essa água. Se ele beber o ovo, a água contaminada com o ovo, ele já vai pegar a doença. Se ele aguou lá sua verdurinha com essa água contaminada com o ovo, né, quem comer essa verdurinha corre um risco enorme de comer uma parte que esteja contaminada. Claro que se lavar, se tomar a pessoa tomar as medidas higiênicas adequadas, elas limpam a verdura e se livram da doença. Agora, se essa verdura não for essa verdura, essa hortaliça, etc., se esse alimento não for bem lavado e estiver contaminado com ovo, ele vai contaminar também a pessoa que ingeriu esse alimento, né? Portanto, lembra, medida de higiene é fundamental para a prevenção dessas doenças, né, gente? Segue aqui comigo, por favor. Olha o slide, né? Professor, eu sei o que é ascaridíase, eu sei os sintomas dela, e o que é que eu faço para não pegar? Olha cá, olha, vem para o slide aqui, gente, ó. Como prevenir essa doença? Lembra que essa é uma doença que está muito relacionada à questão sanitária, né? Então, se as pessoas tiverem acesso à rede sanitária, se ela usar instalações sanitárias, elas se livram desses riscos de pegar a doença, né? Além de medidas básicas de higiene. Ô, Ângelo, que medidas seriam essas? Eu vou te responder. Lavar as mãos antes de comer, ou então lavar as mãos depois de usar o banheiro. Isso seria muito proveitoso para evitar essas doenças, né? Ingerir água tratada, ter acesso à água tratada é outra coisa. Lavar
frutas e verduras antes de comer, logicamente, e tratar os doentes. Porque tratando os doentes a gente evita que outras pessoas possam se contaminar a partir deles, né? Essa é a ascaridíase, gente. Vem comigo aqui para a gente falar de outra doença. Leptospirose. Um nomezinho difícil, né? A leptospirose é uma doença grave, gravíssima, tá? E é provocada por um organismo que a gente chama de bactéria. Essa bactéria tem um nomezinho complicado, chamado leptospira, mas não decora isso não. É uma bactéria que provoca essa doença, né? Agora, você pode perguntar, mas professor Ângelo, e como é que essa bactéria pode entrar no corpo de uma pessoa, né? Vem cá, repara só. Essa bactéria pode viver no trato urinário de ratos. Ratos, é verdade, ratos. E quando esses ratos urinam, eles jogam a bactéria para fora, né? Se o ambiente estiver alagado, essa bactéria vai ficar diluída nesse ambiente alagado. Quando as pessoas passam por essa área alagada, colocam lá seus pezinhos na água, caminham lá na água, se ela tiver contato com essa bactéria, com uma lesão, algum ferimento, por mais imperceptível que seja, a bactéria pode entrar através dessa lesão e invadir o corpo da pessoa, provocando a doença. Ah, é? É. Então essa doença está muito relacionada com duas coisas. Veja bem, com o ambiente alagado e com um ambiente que tem a presença de ratos. Os ratos são corresponsáveis pela disseminação da doença, ou os responsáveis pela disseminação da doença. É claro que um ambiente alagado é essencial para essa doença afetar as pessoas, né? E se alguém tem a leptospirose, como é que ele percebe que está com leptospirose? Olha, deve ir imediatamente ao hospital, né? Procurar ajuda médica. Agora veja, sintomas, vem comigo aqui, gente, ó. É uma infecção que provoca febre alta, vômitos, calafrios, que seria febre intensa com acessos de frio, né, sudorese, suor, dores de cabeça muito intensas e também dores musculares e nas articulações. Articulação, sendo mais direto, nas juntas, né? Esses são sintomas muito claros da leptospirose, gente. Pois bem, professor, e como eu posso prevenir, evitar essa doença? O que é que eu posso fazer para evitar essa doença? Vem aqui no slide, ó. Ter acesso a saneamento básico. Para que a água, por exemplo, da chuva que possa se acumular, pudesse se acumular, ela possa ser levada por esgotos para um lugar adequado, para que as ruas não fiquem alagadas, né? Rede sanitária, não é, gente? Não ter contato direto com a água em ambiente alagado, tá? Não ter contato. Lembra que é através da água que a bactéria se dissemina e pode infectar as pessoas, né? Não acumular lixo perto de casa para não atrair ratos. Peraí, mas como assim? Olha, se a gente acumula lixo lá no lugar que a gente mora, esse lixo vai atrair ratos. Atraindo ratos, pode ser que esses ratos estejam contaminados. Então, há um alagamento, se houver um alagamento, o ciclo da doença pode ser iniciado afetando a saúde das pessoas, né? E, logicamente, uma outra medida de prevenção é combater ratos, né? Combate aos ratos, eliminar os ratos no ambiente para evitar que eventuais contaminações nos ratos possam se disseminar para as pessoas, repito, em condições de alagamento no ambiente, gente. Pois bem, repara só, aqui, uma outra doença que a gente vai falar, né? Na verdade, é hepatite A e hepatite E, né? Hepatite, na verdade, gente, é um grupo de doenças, tá? Com manifestações e contágios diferentes. A hepatite A e a hepatite E são transmitidas, né, por água e alimentos contaminados, tá? Outras formas de hepatite têm outros mecanismos de infecção. Por isso que a gente vai falar de hepatite A e E, que é o motivo da nossa aula de hoje, que é
doenças transmitidas pela água, né? Então, repara só, as pessoas podem se contaminar bebendo água, repito, ou ingerindo alimentos contaminados com o agente causador da hepatite, que é um grupo chamado de vírus, tá? Ô professor, e quando alguém tem hepatite, o que é que ele sente? Vem para cá, gente, olha, dor abdominal, dor na barriga, diarreia, vômitos, moleza no corpo, febre, ou parece com outros sintomas que a gente conhece, né? Mas em particular, os olhos amarelados, né? Os médicos chamam isso de icterícia. Então, na imagem a gente vê fácil aqui uma pessoa cujos olhos encontram-se flagrantemente amarelados. Isso significa que ele tem algum problema hepático, significa algum problema no fígado, né, gente? Sigamos, né? Como se prevenir da hepatite, então, professor Ângelo? Olha no slide aqui, ó. Tomar vacina. Pois é, há vacina contra essa doença. Bons hábitos de higiene. Lembra, gente, a higiene é fundamental na prevenção de diversas doenças. Tá? Por exemplo, lavar as mãos antes de comer e após usar o banheiro, né? Ó, mais uma vez a gente fala de prevenção por instalações sanitárias. O ambiente que tem instalações sanitárias evita uma série de doenças, não só a hepatite A e E. E, logicamente, tratar os doentes, né? Pensem nisso, a gente está diretamente relacionado com a condição ambiental e a condição da água e dos alimentos que a gente ingere. É responsabilidade nossa ter cuidado com essas coisas para evitar adoecer, né, gente? Olha para cá, vem comigo no slide, né? O que a gente aprendeu na aula de hoje? O que a gente viu na aula de hoje? Aprendemos o quê? Aprendemos sobre o contágio, sintomas, prevenção de mais 3 doenças transmitidas pela água, né? Logicamente, água contaminada. Professor, e que doenças foram essas, né? Só para lembrar, ascaridíase, causada pela lombriga, gente. Leptospirose, que está associado a ratos, lembra disso? E a hepatite A e a hepatite E, doenças também muito graves, que podem ser evitadas com simples hábitos de higiene e de acesso à rede sanitária, né? Estude, faça suas atividades. Estudar sempre vale a pena, né? É o estudo que vai nos levar ao conhecimento, e o conhecimento leva a gente para onde a gente quiser, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um grande abraço e até a próxima.